Vamos lá, coletiva de Rogério Ceni. Vamos escutar o que disse o treinador do Bahia, Rogério Ceni, sobre o jogo de ontem contra a equipe do Jequié. Vamos ouvir o que disse nosso comandante. Vamos lá. Rogério, feliz ano novo para você. Eu queria que você falasse um pouco sobre o jogo sem bola do Del, né? Hoje ele não fez gol, mas teve algumas chances, mas ajudou muito sem a bola. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Gostei bastante, para mim foi uma grata surpresa. A parte de movimentação, eu conversei com ele essa semana, ele se sentiu à vontade para fazer esse trabalho sem bola, e também com bola de movimentação para receber. Foi um jogador que acabou dando um pouco mais de superioridade para a gente, para ter esse controle de jogo. Gastou 1 ou 2 toques a mais para ajeitar a bola, muitas vezes, mas eu acho que fiquei muito feliz com a participação do Del. Os três à frente me agradaram muito. Que ele possa se recuperar, porque ele estava bem cansado agora no final, né? Que eles possam se recuperar para a gente ver o que a gente vai fazer no jogo já de quarta-feira, mas me agradaram bastante, sim. Boa noite, professor. Saindo um pouco do jogo e falando da temporada em si, naquele bate-papo da gente em 24 lá em Manchester, eu até falei no final que tudo que o Rogério tinha dito ali que era de pretensão para a temporada acabou concretizando no final do ano. O que é que você pode falar para o torcedor? Qual é a ideia de 2026? Como é que está sendo essa preparação de elenco? O que pensa para reforços? Qual é a ideia? Já que também tem uma diferença. Esse ano não tem a Copa do Nordeste no caminho do Bahia. Como é que está sendo planejada a temporada? Boa noite. Assim, não tem a Copa do Nordeste, mas ano passado nós jogamos, acho que temos 39 jogos até a parada, até dia 31 de maio, né, quando para a Copa do Mundo. Então, a pegada é mais ou menos a mesma em campeonatos distintos, né? Logicamente, nós temos que fazer esses jogos que são jogos difíceis de pré-libertadores, que requerem muita atenção. Em meio a eles estão os jogos de Campeonato Brasileiro, que não dá tempo de você dizer, vou escolher aqui um time assim, mais jovem. São todos jogos de grande responsabilidade, por isso que nós estamos tentando preparar bastante esses 20, 22 jogadores que nós temos no elenco profissional e oportunizando bastante os meninos, né? Nós temos que pensar em sempre vencer. Hoje eu falei para eles a mesma coisa, eu falo para ele hoje e falo para todas as rodadas, né? Que nós temos que sempre adiar a derrota, sempre jogar para vencer, independente da idade, independente do conhecimento tático que cada um tenha do jogo. Eles devem evoluir de jogo para jogo, porque você, através do vídeo e dos lances que você tem, você consegue corrigir muita coisa que não há mais muito tempo para esses garotos, né, na parte eles têm que descansar um dia para poder estar bem para quarta-feira de novo. Então, eu acho que é muito importante para que todos vejam, do próprio grupo, as pessoas que vêm de fora aqui, acompanhar do próprio grupo, esses jogadores, o desenvolvimento, né, jogadores aí foram investidos um bom dinheiro, né, em garotos. Eu acho que não é uma coisa que, lógico, tem que estar pronto hoje, mas eu acho que as pessoas de fora vêm e acabam olhando também o trabalho que é feito. Por isso eu fiz questão de ficar com eles essa semana para a gente começar a jogar. Mas o nosso objetivo é ganhar, sempre vencer todo jogo. Se a gente vencer todo jogo, a gente vem aqui, coletiva tranquila, vocês não vão ficar bravos, não vão nada, e eu acho que esse é o principal. O Campeonato Baiano, ninguém dá importância quando ganha. Se você perde, as pessoas dão importância. A primeira fase do Campeonato Baiano vale bastante, porque ela detém o direito de jogar a semifinal e uma eventual, se a gente conseguir chegar lá, claro, uma eventual final dentro da nossa casa com a nossa torcida, mesmo que seja em meio a jogos também muito importantes de pré-libertadores ou Campeonato Brasileiro, mas eu acho que a gente vai ter um número suficiente, quem sabe, de jogadores para conseguir levar competições em paralelo. Rogério, 2 anos atrás vocês fizeram a estreia também contra o Jequié aqui na Fonte Nova, e na ocasião o Bahia perdeu, né? 1-0, né? 1-0. E também jogando com jovens agora, vocês conseguiram propor um jogo muito mais do que na época, né? E o seu jogo ele é sistemático, ele é organizado, você sempre recua para atacar de uma forma sistemática, e fazer jovens entender isso é um pouco complicado. E como o ano passado o Bahia foi o time que mais jogou no mundo, esse ano vocês também vão jogar bastante, quais desses jovens você já consegue pensar em utilizar durante o ano? O ataque é um ataque que você falou, jovens caros, né? O Del, o Juan Pablo, o Cauê Furquim. Então, quais desses jogadores você pretende já dar segmento no ano? Bom, eu pretendo, por enquanto, trabalhar até com 30 jogadores, por volta disso, né, com um time alternativo para esses momentos, junto com o elenco que nós temos. Tem ainda 2 jogadores que não começaram a fazer o treinamento com a gente, que é o Sanabria e o Kiki, que ainda não começaram no campo com a gente, né, não voltaram no campo ainda com a gente, mas quem sabe podemos dar mais rodagem, mais minutos, assim, automaticamente pela necessidade, muito desses garotos, quando não jogarem, estarão num banco de reservas em determinado momento para entrar em jogos, né? Eu acho que é mais um ano para, principalmente esses de 17 anos, para ganhar amadurecimento, ganhar minutos, fazer jogos contra jogadores prontos, contra jogadores com experiência, como são esses que hoje jogaram pelo Jequié. E o conjunto, lógico que é mais difícil você começar alguns do zero, né, que chegaram agora, jovens que ainda não trabalharam, você fazer mais ou menos como a gente constrói na equipe profissional é sempre um pouquinho mais difícil, né? Alguns estão sem jogar há algum tempo, outros nunca trabalharam diretamente comigo, né? Mas eu acho que foram 5 dias úteis que a gente usou muito em função desde o primeiro dia já a parte tática. Nós não tínhamos, o Sub-17 está de férias ainda, volta agora essa semana, então nós não tínhamos muito sparring e acabamos usando o profissional como sparring, até agradecer a todos, porque às vezes é chato você fazer só a marcação e tudo, mas todos colaboraram para que hoje eles pudessem fazer uma estreia, sei lá, boa, regular, estreia para um time que não trabalha assim comigo diretamente. Então fiquei muito feliz. Acho que muito mais coisas boas para a gente destacar do que coisas negativas. Ajustes, com certeza. Primeiro gol é um exemplo disso, né? Não podemos sofrer um gol daqui, mas eu acho que de se destacar positivamente muita coisa que foram acima até do que no treinamento conseguiram fazer, principalmente taticamente falando, de Del e de
Cauê. Eu acho que os dois, taticamente. O Juan Pablo já é um jogador que está mais com a gente. Hoje ele fez uma função muito parecida com a do Thiago no ano passado, e tanto que chegou na cara do gol, fez 2 gols, teve oportunidade de gol. Mas os dois, para mim, surpreenderam positivamente. Eu até tinha falado, né? Antes da coletiva, eu falei que lembrou a movimentação de Thiago e Ceni falou na coletiva a mesma coisa. Taticamente falando. Boa noite, Rogério. Sobre Jota. Ano passado, depois de vencer o Náutico, você elogiou bastante ele. E logo depois ele foi emprestado para o Criciúma, onde não teve oportunidade de jogar. Quais são os planos para ele nesse início de temporada? Ele se enquadra nesse Vamos lá. Pergunta sobre Jota. Vamos ver o que ele vai dizer. esse número de jogadores que eu falei, de 10 jogadores para estar aqui jogando. O Jota tem uma posição onde nós temos, a gente não pode negar que é uma posição onde tem uma concorrência muito grande, né? Você tem Caio, você tem Nico, você tem Nestor, você tem Eric, você tem Everton, você tem Jean Lucas, você tem Cauli, que pode fazer setor. Então, Ele nem falou Michel e nem falou Rezende. um setor muito concorrido. Ele foi emprestado ao Criciúma justamente Falou para que Cauli. ele pudesse jogar, ter minutos. Infelizmente, ele não conseguiu jogar no Criciúma. Eu não acompanhei o porquê, mas eu sempre... Jogou a Copa Santa Catarina, lá, não sei como é que é o nome da Copa que tem lá em Santa Catarina, mas no Campeonato Brasileiro, na Série B, ele não teve oportunidades. Então, assim, voltou a treinar, faz menos tempo do que os outros, cansou mais cedo do que muitos outros, mas é um jogador que fez o gol, tem boa chegada. Agora, ele enfrenta uma concorrência grande. Eu não posso negar para você que a posição que ele joga, que David Martins joga, que Sidney, por exemplo, jogaria hoje, né? E que acabou jogando o Rezende, eu me esqueci do Rezende, é uma posição que você tem 8, 9 Lembrou do Rezende. jogadores, enquanto outras posições, a gente tem, né, menos atletas e abre um pouco mais de possibilidade de minutos. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo, Fernando Ramos, do Sou Mais Bahia. Pensando que o Campeonato Baiano é um celeiro para o desenvolvimento dos garotos da base, né, os moleques mais jovens, e pensando também em uma pré-Libertadores que já se inicia em fevereiro, você enxerga que a base pode ser solução também para esta fase inicial da Libertadores da América, tendo em vista a dificuldade dos adversários? Eu acho que essa oportunidade deles estarem jogando jogos do Campeonato Baiano, elas vão falar a longo prazo quem está mais pronto, né? Eu acho que é injusto até a gente depositar uma expectativa num garoto de 17 anos para resolver os nossos problemas numa pré-Libertadores. Acho que seria até injusto com relação a eles. Mas em determinadas posições, onde são menos concorridas, onde ainda falta um ou outro jogador pra gente. Por exemplo, no lugar do 9, o Del, se ele tiver entendimento que o momento diz que há espaço para ele, e ele se dedicar e evoluir, eu acho que ele, essas posições, se você tem um pouco mais, que a gente tem aí um pouquinho mais de carência, eles podem ser mais usados, mas vamos ver, não vou falar assim, em cima de um jogo, se eles podem, eu acho que esse 2, 3, 4 jogos que eles façam, tem jogo de quando a gente for jogar Campeonato Brasileiro fora, tem jogo que nós podemos fazer, como? Juazeiro, quem sabe, contra o Juazeirense, eu não sei, mas esses jogos vão ser usados e eles vão continuar um pouco mais tempo com a gente, porque enquanto todos não entrarem em plena forma física, eles podem, enquanto uma equipe treina, nós temos essa equipe alternativa e um outro time para poder, em 20 jogadores, dar conta do Campeonato Baiano. Boa noite, Rogério. Nós vimos um Bahia mais desenvolto do que esperávamos nesse primeiro jogo, né? Sobretudo mesclando a base do sub-20 com jogadores mais experientes, como você falou, Rezende, né? Muitos destacam sobre o valor de Del, o valor de Juan Pablo. Hoje nós tivemos também o Jota, como o colega falou, que jogou muito bem, com autoridade, como se fosse um Paulo Rodrigues de 88, mais ou menos. Caramba, você está comprando o Jota com Não, o Paulo Rodrigues de trazendo uma 88? figura, pô. Podia trazer você com o Subzarreta também. Eu com o Subzarreta, os dois têm uma carreira consolidada, mas se você comparar os dois, Mas aí um jogou com garoto com um autoridade. cara campeão Mas brasileiro. trazendo um pouco da questão do Juan Pablo, por exemplo, né? Sim. Ele jogou um pouco mais solto do que quando joga com o time principal, digamos assim. Uhum. Né? Jogou um pouco mais atacando espaço, vendo a oportunidade, Del proporcionou isso para ele também. Uhum. Como é que você avalia o futuro do Juan Pablo, sobretudo depois de um desenvolto, participação na Copa Sub-17, que ele teve um destaque excepcional, e hoje também consolidou. O Bahia hoje teve uma participação muito acima do que o seu torcedor esperava. Como é que você avalia a participação dessas figuras nessa desenvoltura do Bahia? O Juan Pablo é uma questão de tempo. Ele é um jogador, se você olhar o biotipo dele, é um biotipo de jogador europeu já. Agora, precisa se desenvolver, precisa se concentrar, precisa, né, ser mais assertivo, mas isso é... O Juan Pablo é questão de tempo. Se você olhar o biotipo dele, é o biotipo de um jogador europeu já, com 17 anos. Com 17 anos. parte do desenvolvimento. Do garoto de 17 anos, eu acho que eles produziram, os três da frente, produziram mais do que você esperava, do que o torcedor esperava, até mesmo do que nós treinamos, né? E isso é gratificante pra gente, porque... Eu falei sobre isso. O ataque rendeu mais do que eu esperava e a defesa rendeu menos do que eu esperava. O Juan Pablo foi o único que jogou, aliás, ele deu jogar em funções diferentes do que eles jogam normalmente. O Cauê não, o Cauê gosta de jogar pé na linha, lá do lado direito, trazendo para dentro, mas o Juan Pablo e Del fizeram uma dupla mais centralizada, né, um flutuando, o outro atacando, diferente do que eles fizeram na seleção, 9-9 característico, ponta característico, como é. Então, assim, eles aprendendo a jogar em mais que uma função também, para que a gente possa não dar uma variação de esquema, assim como o Del pode aproveitar essa função, que é o William José, por exemplo, que faz muito, o Del também pode aproveitar, o Juan Pablo também pode aproveitar essa função que hoje foi um pouquinho mais centralizada. Ele tem arranque, velocidade, corpo, finaliza muito bem de perna direita, ataca bem espaço, basta eles acreditarem, fazerem um julgamento de si, que eles acreditem que eles podem ter espaço. Agora, não esqueça, tem Ademir, tem Pulga, não vamos esquecer, tem jogadores assim que já estão mais preparados, mais prontos, né? E eles vão, logicamente, com o passar do tempo, cada vez com mais. O Juan Pablo, o futuro dele, eu diria que se ele tiver uma autocrítica, trabalhar, continuar se dedicando como faz sempre, é um futuro
mais do que certo, aqui, seja fora do país, mas é, sem dúvida nenhuma, um jogador de muito potencial. Rogério, boa noite. Queria te perguntar, enfim, de uma visão fora aqui da Bahia, a gente vê uma... Quem tá perguntando para ele aí é Bruno Cantarelli, Charla Podcast, Premier, Charla no Premier, meu parceiro Bruno Cantarelli perguntando para ele. Enfim, você consegue ver logo no sotaque e na entonação da voz, né? Uma evolução muito legal do que acontece com a SAF do Bahia, em relação aos anos, em relação a degrau após degrau, em relação à construção de um projeto e até de um estilo de jogo, né? Eu acho que muito bem implementado por você e, enfim, o estilo de jogo que o grupo, né, exige que o Bahia jogue. Eu queria te perguntar assim, como dosar a expectativa, você que é tão vencedor, a dar esse passo de transformar o Bahia nesse time vitorioso que o torcedor espera, e ao mesmo tempo passar para o torcedor, calma, paciência, estamos construindo e essa hora vai chegar. Digo para você, não dá para fazer os dois, tá? São duas coisas distintas, né? Você falou o pensamento de chegar, ganhar, ser campeão, e o outro é passar para o torcedor. Você fica num entre... Eu tenho muita admiração pelo grupo, no sentido de estrutura. Que pergunta boa, tá? Assim, não é porque Bruno é um cara que às vezes eu tô com ele lá no Charla, ou na transmissão no Premier, mas é uma pergunta boa porque, de fato, é uma sinuca de bico, né? Como é que você equilibra, como é que você dosa essa busca pelo título que o torcedor tanto quer, né, por um Bahia voltando a ser aquele Bahia vitorioso, um Bahia que está figurando entre os maiores clubes do país novamente, paralelo a um clube que está se reestruturando e que talvez ainda não consiga entregar tudo aquilo que o torcedor almeja no momento, né? Vamos prestar atenção nessa resposta dele, mas a pergunta foi muito boa, muito boa. De ética, né, da parte, é tão bom você trabalhar num lugar que você se dirige a uma pessoa, não precisa se dirigir a tanta gente, quando é um clube associativo, né, de muita gente, é mais fácil de você resolver, é mais fácil de você chegar a um consenso em coisas, né, e eu sei que todos querem vencer, mas todo mundo tem uma expectativa que você vai trazer aquele jogador, sei lá, o Gerson por 30 milhões, vai trazer o Marcos Leonardo por 40 milhões. E, assim, a realidade do clube é entender, dentro de uma questão saudável financeira, o Bahia, ele vai ter que andar com as próprias pernas. Mas nada impede que a gente tente. Nós temos que tentar ser campeão dessa maneira. Por exemplo, um Cruzeiro trouxe o Gerson pronto. Nós trouxemos o Romano, lateral direito, um bom jogador, interessante, talvez vai desenvolver cada vez mais, mas é nessa filosofia que é uma empresa, ela visa lucros, e claro, ela contrata a gente para tentar também ganhar títulos, né, mas vamos ter concorrências, porque às vezes a pessoa fala, o clube investiu 100 milhões, mas de onde ele saiu? O Flamengo, da onde ele sai? Ele sai daqui, investe mais 200, 300 milhões, você investe um pouco menos e está um pouco mais baixo, mas nada impede, eu acho que eu não tenho o mesmo tempo o Grupo City para sempre, para quantos anos é 90 anos? 90, 100 anos, né? Eu não tenho esse tempo, né? Então, o que eu tento fazer é tentar cada vez exigir mais de mim mesmo, acelerar o processo para brigar lá em cima. Então, eu falo sempre, se a gente ganhar os jogos, vai estar tudo tranquilo. Vamos ganhar sempre. Se a gente ganhar sempre, nós vamos brigar por títulos. Nós sabemos que é difícil, mas não, vamos lutar com jogadores jovens, com mentalidade boa, também é muito bom de se trabalhar, porque são jogadores que têm ambição, têm fome para chegar lá em cima. Vamos tentar atender tanto os desejos futebolísticos e financeiros do grupo, expectativa do torcedor, que possa congruir com uma campanha melhor do que foi esse ano, chegar mais à frente e tentar brigar por algo grande. Boa noite, Rogério. Feliz ano novo. Você está sempre em primeiro, eu te deixar por último. Eu dei um vacilo ali, paciência. Chegou tarde. Né? Mas é isso. Eu queria saber o seguinte, a ideia de você estar treinando esse time com uma boa parte de garotos, diferente do ano passado, no início, é para justamente esses garotos terem o mesmo tipo de jogo do time principal do Sport Clube Bahia? É por aí? Também, mas é para eles olharem no banco e saber que tem alguém lá que está no profissional e que eles, nesse momento, podem ter 17, 16, 18 anos, mas eles respondem como atletas profissionais representando a camisa do Bahia. Lógico, não pode ser uma cobrança exacerbada da minha parte, mas a ideia de jogo, se eles querem a glória do jogo, eles têm que entregar também tudo dentro de campo. É o que eu falo para eles, eu não venho aqui, nenhum jogo que não seja para vencer. Com 17, com 18, com 19, com 20, o que for. Essa é a mentalidade que eu tenho na minha vida. Então, eles olhem para o banco de reservas, veem que tem alguém que vai exigir deles no dia seguinte. Claro, eu entendo que muitos comportamentos não conseguiram ser passados, coisas mais específicas e que depende de ajustes, mas o macro foi passado, a ideia foi colocada em campo, foi cumprida, com falhas, porque sofremos 2 gols, não é normal, mas que é completamente compreensível, até pela condição física dos jogadores no início de temporada. E eu acho que é importante que eles entendam como funciona o time de cima, para que numa eventual necessidade você tenha um garoto de 17 anos que você possa botar, que atende o intuito e o objetivo do clube, e que também nos coloque numa chance de ter um jogador na ausência de um, na venda de um, na lesão do outro, que a gente possa ter um jogador para tocar em frente o sistema de jogo que funciona já na equipe profissional. Boa noite, professor. Eu sou Tayara, do BetoCast TV. São atletas novos e é normal que a ansiedade, a insegurança possa bater. Como é trabalhado esse aspecto no time?
Eu digo pra ele sempre, a responsabilidade de tudo é minha. Joguem tranquilos, soltos, leve, que qualquer coisa quem vai responder aqui por eles sou eu. Então, eu acho que a maior leveza que eu posso dar primeiro, a instrução, a amostra no dia a dia, a parte tática do dia a dia, mas que a responsabilidade é minha. E que vai ocorrer algum acidente de percurso. Se nós te botássemos um ataque que tem somado 51 anos de idade, 3 jogadores, e nós esperássemos que eles fossem perfeitos, né? Agora eles têm a retaguarda de um treinador que pede, exige, cobra muito deles todos os dias, briga, grita, mas que tem a responsabilidade, eles sabem que eles têm a responsabilidade das escolhas, que é da minha parte, e se eles se mostrarem prontos num campeonato baiano, vão receber oportunidades em campeonatos maiores. Não esquecendo que nós já temos um grupo com determinados jogadores, com mais experiência, mas um jogador que fizer com 17 anos, 5, 6, 8 partidas no profissional, pode ter certeza que no próximo ano, com 18 anos, ele vai estar cada vez mais preparado, aí sim, para integrar jogos de Campeonato Brasileiro, de Copa Libertadores, Pré-Libertadores, Copa do Brasil, etc. Ok? Prazer revê-lo, hein? Tá aí, coletiva de Rogério Ceni. Eu particularmente achei uma coletiva muito positiva. Acho que essa pergunta de Bruno Cantarelli foi sensacional, né? De fato uma situação complicada, porque você tem que equilibrar e tem que levar, né, de uma maneira, como ele disse, né, de alguma maneira cumprir o orçamento, cumprir o desejo do grupo, cumprir as questões orçamentárias, financeiras ali, né, contratações que você precisa fazer no perfil de evolução, né, nem sempre jogadores prontos. É claro que o Bahia não deixa de contratar jogadores prontos, né? Oportunidades elas podem acontecer. O Bahia contratou vários jogadores prontos, William José, né, Everton Ribeiro, Santiago Arias, Gilberto, Ronaldo, né? A gente trouxe vários jogadores já prontos, né, em oportunidade de mercado. Isso não vai impedir que o Bahia faça isso, né? Não existe uma regra, não existe algo que fale assim, o Bahia não vai contratar um cara mais pronto. Não é isso, né? Agora, claro que quando o grupo vai gastar dinheiro, quando ele vai comprar algum jogador, ele tende a priorizar, evidentemente, um jogador que ele pode lá na frente, daqui a 2, 3, 4 anos, vender e ganhar o dobro, o triplo do que ele comprou. É simples. É uma visão empresarial do negócio e, é claro, tá certo também. Agora, equilibrar isso com o desejo do torcedor, claro que é de título, é complicado, velho. O Rogério Ceni, ele fica realmente nesse meio termo, né? Ao mesmo tempo que ele fala também que ele não tem o mesmo tipo do Grupo City, né? Eu não tenho o mesmo tipo do grupo. O projeto do grupo é de 90 a 100 anos e o meu tempo não é esse. Então ele fala, a gente tem que tentar ser campeão com o que tem aqui, né? E nada impede que a gente tente buscar e seja competitivo e tente buscar um título como o que a gente já tem aqui, né? E aí, na minha visão, algumas pessoas até interpretaram um pouco errado, na minha visão, o que ele falou sobre o Roman. Ele não disse que o Roman era um jogador ruim, muito pelo contrário. Agora, claro, Gerson é um jogador muito mais pronto e rodado, seleção brasileira, experiência internacional, já passou por diversos clubes no futebol europeu, né? Já jogou no Brasil também em vários clubes, Fluminense, Flamengo, agora no Cruzeiro. Então, de fato um outro perfil de jogador. O Roman é um cara que tá saindo da Argentina agora, é um jogador, um prospecto interessante. Ele falou que é um jogador de crescimento ali e tal, que ele vai trabalhar com ele, mas que, claro, não é um jogador que tem o peso, e é óbvio que não tem, até pelo valor, né? O Bahia comprou o Roman por 3 milhões de dólares, né? O Cruzeiro comprou o Gerson por 30 milhões de euros, né? Então a diferença é gigantesca, inclusive no valor. Né? Inclusive no valor. Enfim, eu acho que é de fato uma sinuca de bico, mas acho que ele respondeu bem, acho que ele responde de maneira interessante, acho que o torcedor tem que refletir e internalizar isso também. Entender que são coisas opostas, né? Uma coisa é a disputa e a briga incessante pelo título, que o torcedor tem e pode cobrar, evidentemente, né? Tem que cobrar e pode cobrar, mas entendendo também que existe um outro lado, que é respeito ao orçamento, respeito à finança, né? Fazer o que pode, fazer o que o braço alcança, o que a perna alcança, né? Dar o passo que a perna alcança e não querer, obviamente, dar um passo maior do que a perna depois da merda, tá? Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo.